Fala, meu povo bonito. O feminino tá on aqui hoje e veio super poderoso. Eu tô finalizando minha meditação, meu momento. Tem até essa frasezinha aqui nesse filtro também. Mas hoje, não sei se é o feminino que tá em alta, mas a minha intuição veio muito forte. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Eu já botei aí até dois postzinhos, que foram 2 cartas que eu tirei para hoje. Mas eu acho que vale a pena a gente dialogar um pouquinho diante das transformações todas que a gente trouxe de dezembro e que estão culminando ou estão se desdobrando agora, depois do Réveillon. Então, minha gente, a gente vem de um mês, né, de dezembro, de um ano muito transformador e que eu não sei como é que foi a semana de vocês, né, passada, mas eu acredito que tenha sido, sim, ainda muito intensa. A gente tá nesses processos muito intensos, revendo várias conexões na nossa vida, fazendo uma revisão de tudo, né, que é o que a gente costuma fazer no fim do ano. E nessas revisões eu tenho certeza que muita coisa ficou evidente, coisas que às vezes a gente veio adiando o ano todo para rever, padrões que a gente tentou esconder ou que a gente tentou derrubar, mas que não foi. E talvez na sua vida, nesses últimos dias, ou até agora, hoje, essa semana, esteja acontecendo decisões em que você tenta mudar um padrão e às vezes acha que não consegue, né? E muitas pessoas às vezes chegam para mim, né? Os clientes geralmente chegam na terapia com essas crenças que não conseguem transpor, né? Que você não consegue enfrentar. São comportamentos realmente que a gente traz há muito tempo, vocês já sabem disso. E só que quando chega no fim do ano, parece que essas coisas ficam insustentáveis, porque vem uma coisa de você renovar a sua vida, né? E aquilo que a gente vem arrastando há tanto tempo, essa energia negativa, eu até falei bastante disso nos últimos stories aqui, ela tá saindo, na verdade ela já saiu da nossa vida. Então por isso que essa semana também ainda vai ser muito intensa na minha visão, talvez esse mês de janeiro inteiro. Porque como eu falei para vocês, esse calendário gregoriano não é exatamente sincronizado com os outros calendários. Então, esse início de ano ainda reverbera o fim do ano passado, né? Então, essas transformações estão acontecendo muito intensamente agora. E essas questões dizem a respeito do quê, né? Às vezes a gente está num duelo interno, né? Num diálogo interno, um conflito interno entre o velho e o novo. Isso está se dando desde que o Bolsonaro entrou. Na verdade, desde que Capricórnio, há 4 anos atrás, entrou em alguma conjunção e agora ele está saindo. Eu não sei direito os detalhes, podia ter pesquisado para falar para vocês. Mas eu sei que agora, para frente, a gente está entrando numa outra vibração. E esse conflito entre o que era feito, como eu me sentia bem e que agora não faz mais sentido, porque o novo está me puxando para uma nova fase da minha vida, isso causa muito conflito para a gente. Isso traz também duelos, tanto internos quanto externos. Então, vai ser, e está sendo já há um bom tempo na vida de muita gente, um período muito transformador. E esse ano, então, ele vem agora, assim, para rasgar de vez o véu da ilusão, vamos dizer. A meditação de hoje foi muito forte para mim, porque eu, assim como vocês, também estou nos meus processos e preciso também fazer minhas escolhas. E elas não são fáceis, porque a gente acostumou a entender a vida como algo estático, né? A gente é aconselhado a ter um emprego, a ter uma vida estável, a ter um padrão de vida, uma crença, um modelo para viver, que inclusive este também está caindo em desuso. Quantas pessoas estão em conflito em casamento, se separando, etc e tal, fazendo novas escolhas, mudando de cidade, mudando de carreira, né? E isso é desafiador para muitas pessoas. As pessoas que estão no meio do caminho fazendo isso sabem o turbilhão que é, mas estão ali se segurando. Mas agora eu gosto de falar para as pessoas que ainda têm dúvida se devem dar esse passo ou não. Porque eu sei o desafio e o conflito interno que é. E eu sei que tem muita gente estagnada aí ainda desejando ver clareza.
E olha que legal, né? Hoje, além do dia de ver além do invisível, já é o dia do cachorro branco no calendário maia, que é um dia de amor incondicional. Então, quando eu falo assim, né, você tem que fazer agora as suas decisões, é óbvio, pode ser no dia de hoje que você chegue e finalize alguma coisa, pode ser. Mas a gente tem que também lembrar que a vida é fluida, né? Então eu não tô dizendo assim pra você, ó, corre lá e faz isso. Se seu coração estiver pedindo, maravilha, tenha coragem, é sobre coragem também. Essa carta 1, né, que é você pode ser seu cavalheiro, ela é uma carta de leão. Ela é uma carta 1, é uma carta de coragem, é uma carta de empoderamento, de poder próprio, né? Então, eu venho, assim, mesmo encorajando pessoas a seguirem o coração delas, porque isso é o que vai fazer sentido pra tua vida, é tua bússola, sabe? Mas o que eu quero dizer é que você talvez não precise se precipitar e ser violento, porque eu tenho outras coisas pra dizer. O que acontece? Nessa energia de amor incondicional por você primeiro, que a gente tem sempre que amar a gente primeiro, senão a gente não consegue fazer isso pelo outro, isso é um fato, tá? Você pode exercer esse amor para todo mundo e para você de uma forma, tendo uma atitude transparente. É que ele fala, né, para você olhar com determinação os seus pontos da sua personalidade que precisam mudar, aceitar e entregar para a luz para que seja purificado. Por quê? Quando a gente vai tomar nossas ações, se a gente não tiver com as nossas emoções purificadas, você vai tomar ações erradas. Você vai ser violento. Você vai fazer uma leitura errada da realidade. Você vai ver as coisas com engano, com confusão. Porque o seu sentimento, que é a sua bússola, é seu termômetro, é o seu indicador interno, ele vai te apontar um diagnóstico errado. Você está com as emoções poluídas, vamos dizer. Quantos duelos, que é o nosso tema aqui do Evangelho, que eu vou botar aqui na sequência as páginas para vocês lerem esse capítulo que saiu aqui, é o duelo, né? Do capítulo Amai os vossos inimigos. Quantas vezes que a gente entra num duelo ou num conflito com as pessoas porque as nossas emoções estão sujas, contaminadas com ódio, com egoísmo, com falta de empatia, sabe? Por isso que o autoconhecimento, as ferramentas de autoconhecimento, por isso que o Theta Healing, a investigação das crenças é tão importante. Porque você começa a purificar essas coisas. É natural que você tenha trazido da sua bagagem de vida vários traumas, a forma que comunicaram o mundo para você, o que você entendeu, né? Você traz isso no seu coração. E ele precisa ser purificado, ele precisa ser cristão. Tudo, velho, examina muito bem sua consciência, velho. Examina cada coisa que você faz, qual é a intenção que você está colocando. É para provocar alguém? É para provocar a queda de alguém? Seu coração é o que vai dizer. E seu coração, se estiver mais pesado do que uma pena na hora do seu julgamento, você vai se lascar. E hoje em dia a justiça vem muito rápido. Então eu fico observando muito isso. Vocês sabem, vocês me acompanham aqui há um tempo. E eu passei tanta coisa, gente, de julgamento. Eu sempre falo isso muito com as pessoas, porque quem me conhecia antes e sabia que eu brigava, que eu ia muito pra cima e tal, e hoje às vezes me vê. O texto fala sobre isso, né? Que o mundo, sem dúvida, ele vai se levantar furioso e vai te chamar de covarde se você não fizer nada com uma pessoa que está fazendo mal para você. Mas eu entendi muito bem e tenho muita fé, certeza absoluta, quando eu passo uma injustiça, que Deus está vendo. E se meu coração está leve, aquilo vai ter um retorno. É 100% do tempo assim? Não. A gente titubeia muito. Então, por isso que isso é um exercício da gente viver depurando as nossas emoções e conhecendo para a gente saber exatamente quem a gente é, qual é a verdade, em que momento da nossa jornada a gente está, para a gente saber se aquilo é afim com as pessoas que estão entrando, com as coisas que estão acontecendo, entendeu? Para a gente não ter conflito de ideias e de propósitos, para a gente não ter duelo. E aqui no texto do duelo ele até fala que muitas vezes no duelo, na violência, né, quem não tem fé e vai pela força para poder se defender, porque acha que não vai ser defendido ou não vai ter justiça de uma outra forma, e ele precisa exercer a justiça, ele é um fraco, né, ele é um louco, ele é um doente, porque geralmente é o ofendido até que se sucumbe, porque ele confia em Deus.
E aí vem uma parte do texto que eu achei um tapa na cara para quem fala tanto de amor próprio e tal. E ele fala assim: ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando serei substituído pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou? Só quando isso se desaparecer, esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, inclusive, não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror entrem no coração do homem, né? Que seja prática nossa participar de um duelo, ouvir um duelo e olhar para a situação fora do ego, né? E isso não é sobre amor próprio. Quando a pessoa te violenta, isso não é porque você não tem amor próprio, isso é um problema da pessoa. Agora, a forma que você vai lidar, porque a forma que você lida é o que vai determinar o que você vai estar atraindo na sua vida, no seu campo, a justiça que você vai estar atraindo. Se você está preso dentro de um duelo com uma pessoa mentalmente, fisicamente, emocionalmente, você está travando sua vida, né? Você está condenado a perder todas as outras possibilidades que estão associadas a esse fluxo de justiça divina. Se você larga, dá um passo para trás, entrega para a espiritualidade aquilo que você não consegue resolver na força, você não vai resolver na força. Porque eu não posso forçar a outra pessoa a me respeitar. Não posso forçar a outra pessoa a ter consideração por mim. O que a gente faz num duelo? Sabe o que eu faço no duelo? Aqui, ó. De manhã, quando eu tô rezando, eu pego a espadinha, que essa aqui é uma pedra, mas eu tenho uma outra espada de Arcanjo Miguel, tá aqui. Eu entrego essa espada para eles e falo para eles, eu não preciso delas, ela é de vocês. E para você que talvez ainda tenha alguma dúvida sobre isso, o texto, quando eu abri, ele começou nisso, falando sobre isso. Que é muito pior um homem que seja inteligente e que, por uma palavra chocante, uma atitude, joga a sua vida e a vida do seu irmão no lixo, torna a vida dela miserável, né? Essa pessoa é pior porque ela faz isso de uma maneira fria e pensada, porque ela é inteligente, ela está fazendo isso de um lugar confortável, vamos dizer assim. Ela é muito pior do que uma pessoa que, em desespero, entra numa casa para roubar e, por ignorância, às vezes até mata alguém. Você matar uma pessoa moralmente, através das suas palavras conscientes, sabendo o que você está causando nela, é pior do que você assassinar alguém a sangue frio. E isso é muito sério. Talvez, nessa altura do campeonato, o duelo já tenha sido dado na sua vida, né? E aí a gente fica, nossa, o que fazer e tal, já foi, tô na merda. Toda ação, né? Toda consciência, toda vez que você ilumina a sua consciência e você muda, você purifica seu coração das intenções ruins, isso já é muito válido. A cada segundo, a gente tem um livre-arbítrio na mão para fazer diferente. Hoje é o dia de amor incondicional que você deve ter a você mesmo e talvez reconsiderar tudo isso que aconteceu, se você está sentindo culpa, tal, com você mesmo, primeiro. Mas em seguida também, reveja o que pode ser feito dentro desse duelo nessa perspectiva caridosa e amorosa para outra pessoa. Para você reconstruir na vida da pessoa aquilo que você destruiu nela. Se você puder fazer isso. Se você não puder fazer, ore por ela, faz o Ho'oponopono, pela situação do conflito, do duelo, para que a espiritualidade resolva. Para finalizar, as cartas do tarô que saiu hoje, deixa eu ver se dá para vocês verem. Fala sobre que a gente sempre pode reconstruir a nossa história, a gente sempre pode escolher sair da dualidade, do julgamento da dualidade e ver as coisas de uma nova perspectiva para recomeçar a reconstruir essas coisas, também fazendo a mudança necessária. A mudança necessária. O seu duelo não foi à toa. Teve um motivo para o duelo. Tem algo que te incomoda que deve ser respeitado e deve ser informado com transparência na situação. Foi a carta que a gente viu de transparência, né? Mas ele pede para que a gente tome essa atitude de reescrever, de olhar a vida de uma outra forma, sair do julgamento e recuar, e celebrar, e entregar para que a vida resolva.
E aí as energias de fundo de deck veio, comece uma revolução, e no início a justiça está a caminho. E eu entendo que, assim, quando eu falei, né, você tem um motivo legítimo para ter começado o duelo, isso precisa ser respeitado. É só a forma como a gente vai fazer essa mudança na nossa vida em relação aos outros, em relação às situações, é que precisa ser pensada, para ser feita de uma forma amorosa, onde a gente não comprometa o mundo do outro e não mate o outro, né? Assim, de uma certa forma. Porque você pode iniciar sua revolução, porque a justiça está a caminho. Você tem direito de fazer isso, você tem direito de sair do lugar que você está. Você tem direito de pensar o que você quer, porque afinal de contas você pode manifestar o que você quiser. Você pode manifestar o que você quiser. Porque se você fizer essa manifestação com transparência, se você fala com as pessoas com transparência, se você age com transparência desde o início, você foge dos duelos. Vocês concordam com isso? Não tem conflito, não tem engano quando você é transparente, porque tudo fica em prato limpo, né? Você fica liberto dos seus medos, das suas inseguranças, e você fortalece inclusive seu segundo chakra aqui, né? Você fortalece seu poder individual, então você não precisa se impor para ser respeitado, porque você está sendo claro já, você está fora do conflito. Porque quem está no conflito está na escuridão, está na confusão, não está com clareza, sabe? E eu achei muito legal que ele fala que quando a gente toma uma atitude transparente, a gente se torna livre tudo se torna visível e a gente fica livre do engano. E hoje é o dia da gente falar, porque se você fizer essa manifestação com transparência, se você fala com as pessoas com transparência, se você age com transparência desde o início, você foge dos duelos. Vocês concordam com isso? Não tem conflito, não tem engano quando você é transparente, porque tudo fica em prato limpo, né? Você fica liberto dos seus medos, das suas inseguranças, e você fortalece inclusive seu segundo chakra aqui, né? Você fortalece seu poder individual, então você não precisa se impor para ser respeitado, porque você está sendo claro já, você está fora do conflito. Porque quem está no conflito está na escuridão, está na confusão, não está com clareza, sabe? E eu achei muito legal que ele fala que quando a gente toma uma atitude transparente, a gente se torna livre tudo se torna visível e a gente fica livre do engano. E hoje é o dia da gente falar. E é isso, meu povo. Eu também estou passando meus desafios, eu também tenho muita resistência para fazer as mudanças de ciclo. Mas uma coisa que eu aprendi a duras penas, e demorou tempo, viu? Eu já fiquei presa em processos e ciclos anos, de demorar 2 anos para testar uma verdade que estava na minha cara. Então hoje eu ao menor sinal de desconforto no meu corpo, eu examino, eu vejo, dou chance, mas geralmente na clareza que eu tô, eu já consigo sentir a vibração que é diferente daquilo que eu desejo, sabe? E tá tudo bem às vezes a gente passar por experiências que a gente precisa confirmar aquilo que a gente já sabia, que a gente precisa fortalecer esse senso de confiança. Mas eu te garanto, confia no seu coração, que seus desejos estão aí para ser manifestados.